está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós começamos a Santa Missa com esse cântico de entrada que pede algo que é essencial para a nossa vida. Primeiro, que o céu aguardam os santos. E como é que se faz um santo? Um santo se faz de amor. A missa de hoje é dedicada a São Vicente de Paulo. E a igreja, ao se referir a São Vicente de Paulo, primeiro diz que ele se distinguiu entre os presbíteros da sua época, e se distinguiu, sabe o que é se distinguir entre uma multidão? É bem verdade que não é isso que se espera, porque o que se espera é que todos sejam santos, porque é a vocação universal de todos os cristãos. Uma vez batizados, a raiz da santidade está ali no batismo, então o que se espera é de todos, que todos sejam santos. Mas São Vicente se distinguiu com as virtudes apostólicas. E toda vez que de um santo se fala assim, olha, se distinguiu pelas virtudes apostólicas, é porque se consumiu de amor. Se tornou santo, ou foi elevado aos altares, porque se consumiu de amor. E depois diz, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou. E o que São Vicente amou? Amou a verdade. E essa verdade, vocês sabem que tem um nome. Essa verdade se chama Jesus. A referência para a vida de São Vicente é Jesus. Fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou. Portanto, amar Jesus, amar a verdade, amar a igreja. Porque não há uma separação aqui entre a pessoa de Jesus e a igreja. O corpo e a cabeça estão intimamente ligados. Portanto, amar Jesus, amar a igreja, amar a verdade, amar a doutrina, ensinar a doutrina. Tanto que
ele se distingue duas características de São Vicente. Primeiro, o amor pela verdade, pela doutrina, pela igreja, o amor por Jesus, faz com que ele seja um instrumento para a formação do clero, para levar os sacerdotes a uma experiência total com a verdade e não se desviarem da verdade. Ele vive num tempo em que algumas heresias estão sendo disseminadas e há um receio de que alguns, não obedecendo à verdade, caiam nessas heresias. Então ele tem uma função, um destaque na sua vida, que é a de formação do clero. E muitos foram formados na escola de São Vicente, tanto do clero diocesano, como religiosos, religiosas, e uma preocupação muito grande em formá-los na verdade, não nas meias verdades, porque infelizmente existem muitos na igreja que vivem de meias verdades, ou de uma verdade adaptada para a sua realidade, que são os cristãos católicos com uma igreja particular. Formam uma igreja para si. Então seguem a verdade desde que ela não incomode. Ou numa categoria de sacerdotes que, embora saibam a verdade, e a preocupação de São Vicente era essa, com aqueles que, embora soubessem a verdade, mas não caminhavam de acordo com a verdade. Então se empenha em formar. Tem uma vocação na linha da formação do clero, para que caminhe de acordo com a verdade que ele amou a verdade, amou Jesus, fazei-nos amar o que ele amou. Toda vez que a gente olha para a vida de um santo, e aqui essa ideia não é aplicada só a São Vicente, mas a todos os santos, há um pedido como esse, para que amemos o que ele amou, porque só o amor a Jesus, de uma forma incondicional, o amor desprendendo-se de outras coisas, o amor total a Jesus, e a Jesus crucificado, conforme nós cantamos, o amor a Jesus, numa submissão total à sua vontade, o amor a Jesus, numa doação total, é que nos faz santos. Mas em seguida diz assim, fazei-nos amar o que ele amou e praticar o que ensinou, porque depois a vida de São Vicente se desdobra num amor a Jesus na pessoa do irmão, dos pobres, daqueles que precisam de uma atenção mais especial, portanto, os doentes, os necessitados e tantas obras que surgiram na igreja depois, a partir da inspiração de São Vicente de Paulo, e obras que o têm como patrono, que estão ligadas efetivamente na linha da caridade, da preocupação com o outro. Mas toda vez que nós falamos assim, que amamos a Jesus, e que a santidade se faz de amor, esse amor tem que ser numa doação total de amor a Deus sobre todas as coisas, amá-lo acima de todas as coisas, mas sem se esquecer daqueles que estão ao nosso redor. Não é possível viver a santidade sem essa preocupação, sem olhar para a realidade que nos cerca. Porque senão a gente cria um céu para nós, um céu muito particular, sem olhar para a necessidade dos outros. Então quando a igreja diz que, inspirado aqui em São Vicente de Paulo, pedir que o Espírito, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou, e praticar o que ensinou, isso se traduz naquilo que é a santidade, que anda numa mão dupla, buscar as coisas do alto e olhar para as coisas da terra. Entenda, não no sentido de querer as coisas da terra, mas saber que nós estamos caminhando para o eterno, caminhando para o sobrenatural, para um encontro com Deus. Mas, enquanto estamos ainda como igreja a caminho, há a necessidade de uma preocupação com a vida do irmão, do amar o próximo, amar o que ele amou e praticar o que ensinou.
colocar em prática aquilo que é o ensinamento. Não ser tão rápido para ensinar, se não tem a capacidade de, na mesma agilidade, colocar em prática. Então é preciso saber ensinar, mas também é preciso saber colocar em prática os ensinamentos. E aqui não é mais, como já disse no começo, uma particularidade dessa ou daquela pessoa. É uma vocação que se destina a todos. Amar a Deus e amar o próximo, porque assim é que se define a santidade. Aliás, Jesus disse que toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus e amar o próximo. Quando perguntam a ele qual é o mandamento maior, ele define dessa forma. E que depois São Paulo diz isso, como que, sem dúvida alguma, inspirado nas palavras de Jesus, dizendo que há uma dívida que nós não podemos, uma dívida que nós nunca podemos saldar. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. E depois diz assim, amem e amem em excesso, porque o amor não faz mal a ninguém. Santiago depois vai dizer que a caridade, o amor, cobre uma multidão de pecados. Mas quando São Paulo diz assim, olha, amem, e amem em excesso. Amem, porque o amor não faz mal para ninguém. Que é a insistência constante de São Paulo, depois, quando ele diz que o conhecimento incha, mas traduz depois que é possível fazer com que isso se transforme numa verdadeira vida quando se ama o irmão. Mas essa palavra, amem-se em excesso, é o que faz com que, e que o amor não faz mal a ninguém, é que a gente não escolha a quem amar. Pode ser que numa relação de amizade se tenha uma afeição maior por essa ou por aquela pessoa, mas o amor, ele tem que ser um amor verdadeiro e não ter medo de amar, e inclusive amar as pessoas difíceis. Porque Deus coloca pessoas nas nossas vidas que servem de instrumento para a nossa santificação. Isso na vida dos carmelitas e na vida de Santa Teresinha, por exemplo, é algo que aparece de uma forma muito particular. Se aproveitar das situações incômodas para amar mais e para que aquilo seja um meio de santidade. Quando todos pensam que aquela pessoa está incomodando e está incomodando cada vez mais, Santa Teresinha se aproveita da situação e serve para a minha santidade. Eu vou amar mais essa irmã que é para mim como que uma pedra de tropeço. Amar mais essa irmã que me incomoda. Então, não retribui as coisas com uma palavra dura, não retribui as coisas com uma ação muito semelhante, mas retribui sempre com amor. Ama e ama em excesso. Que é um amor sem reservas, um amor que até causa constrangimento. Eu gosto sempre de lembrar na vida dos santos, e muitos da época de São Vicente e tantos outros, que amaram tanto que se tornaram vítimas da própria caridade. Quando diz, olha, você não vai lá, porque aquele lugar é lugar de gente empesteada, estão todos morrendo de doença contagiosa. Se você for lá, você vai pegar a mesma doença. Não, mas é lá que eu tenho que amar. E vão lá, cuidar daqueles que estão empesteados e acabam morrendo da mesma doença. É um amor em excesso, um amor sem medidas, um amor de desprendimento, que já não se preocupa consigo. É uma preocupação com o outro, que é o totalmente outro, que é sair de si para se doar completamente para a pessoa do irmão. Que nada mais é do que olhar para Jesus crucificado e aprender que a santidade se faz de um amor que não tem medidas. A referência é essa. Para a vida de todos os santos, a referência para a nossa vida é essa. Olhar para Jesus e dizer, não existe possibilidade alguma de que eu me torne santo, senão amar. Amar a Deus e amar o próximo.
Eu posso conhecer todas as doutrinas, conhecer todas as coisas, e aqui, parafraseando até a linguagem de São Paulo, mas se não amar, não serve para nada. Então é preciso amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e se doar completamente por amor. Mas volto a essa ideia do amor em excesso. E amar, principalmente, aqueles que aparecem no nosso caminho, que são os incômodos, numa linguagem mundana, mas que são os que aparecem para promover em nós a santidade. Porque como é que você vai ser testado na paciência? Quando alguém te tirar a paciência. Quando alguém tentar tirar a tua paciência. Como é que você vai descobrir se você tem um temperamento controlado pelo Espírito? Na medida que você vai sendo provado, é que você é capaz de demonstrar se você tem ou não aquele determinado conhecimento. Porque uma coisa é na teoria. Você aprendeu na teoria, você pode ser até alguém que é especialista em cálculo, porque estudou. Mas tem que ver se isso funciona na hora que vai calcular a resistência dos materiais, tem que ver se isso funciona na hora que você vai calcular a resistência de uma ponte, alguma coisa assim, porque aí você vai demonstrar se você aprendeu ou não. E principalmente depois se ela tiver construída e não cair. Quando é que você vai saber se o seu temperamento está sendo controlado pelo Espírito, se você ama de verdade? Na hora que você for provado, na hora que você for testado. E Deus coloca pessoas no nosso caminho para fazer exatamente isso. Para serem aquele apertozinho, a pedra de tropeço, para que naquele momento seja manifestada a característica da santidade, de um temperamento controlado pelo Espírito. E a gente sabe que nós estamos cercados disso, de coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, que é exatamente o momento que nós temos que manifestar um temperamento controlado pelo Espírito, um amor a Jesus crucificado, um amor ao irmão, e é nessa hora que tem que aparecer. É assim que se forma um santo. É assim que se forma uma vida de santidade. Você vai sendo lapidado de todas as formas, atingido de todas as formas, para então entender se está na regra da santidade ou não. Para viver um carisma, para viver o carisma da comunidade, como é que você vai saber se você está de fato naquilo que Deus quer para a sua vida como caminho de santidade? Na medida que você vai sendo provado. Não numa prova escrita, não numa tomada de conhecimento a partir das formações que são dadas, mas nos acontecimentos do dia a dia. Que é aí que se consegue distinguir um carisma, inclusive. É aí que se consegue distinguir que, por exemplo, quando se olhava para Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa, talvez ela pudesse até estar sem o hábito que a identificava como missionária da caridade. Ela podia tirar aquele hábito e continuar andando pelas cidades que todos a identificariam como uma missionária da caridade, porque estava impregnado nela ali aquele carisma, o amor aos pobres. Então, o que a fazia? Servir os pobres numa coisa assim, em excesso. Não era a roupa que ela estava vestindo, porque com o hábito ou não, ela viveria. Então, qualquer um poderia identificar, ali tem uma missionária da caridade, ali tem alguém que está se distinguindo por um carisma. Como você vai conseguir viver o carisma que está sendo formado aí dentro do teu coração, para se distinguir, como São Vicente, distinguindo-se com as virtudes apostólicas, amando a Deus e amando os pobres, porque na vida foi provado assim e viu
que a santidade se fazia em viver de acordo com aquilo que Deus lhe tinha inspirado. Você só vai comprovar se está vivendo o amor a Jesus crucificado, se está amando mesmo a Jesus crucificado, se está vivendo o desprendimento, se tem um amor que consome a sua vida, se você for provado para isso. Porque aí é que alguém vai dizer, tem alguma coisa de diferente nessa pessoa. Tem alguma coisa de diferente. E é aí que a gente tem a oportunidade de mostrar o que é diferente. Sem discurso algum. Mas unicamente porque ama a Jesus, porque tem a referência para a sua vida de santidade em Jesus crucificado, que aprendeu a ser santo na escola de Jesus crucificado, e aí se distingue entre os outros com uma vida de santidade. Então, quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, é o Espírito de Deus te colocando na linha de fogo, para que haja uma demonstração se de fato você está vivendo uma espiritualidade quenótica ou não. Se você está na linha da regra da espiritualidade pela qual você está, do carisma pelo qual você está sendo formado. Porque às vezes o Espírito nos coloca ali na linha de fogo mesmo, querendo nos atingir, e a gente foge para um lado, foge para o outro, foge para cá, foge para lá, e não vai sendo formado na vocação para a qual nós fomos chamados. É preciso então ter claro isso. Na medida em que nós somos provados, é que nós manifestamos de fato aquilo que nós somos, aquilo para o qual nós fomos chamados. Tal como São Vicente, que se distinguiu dessa forma. E que a igreja nos coloca hoje dizendo, fazei-nos animados pelo mesmo Espírito, amar o que Ele amou e praticar o que ensinou. E depois ainda diz assim, olha, destes a São Vicente a força de conformar toda a sua vida aos mistérios que celebrava. Fazei que nos tornemos também por este sacrifício uma oferenda agradável aos seus olhos. E continua ainda pedindo mais. Fazei que, a exemplo de São Vicente, e amparados por sua proteção, imitemos o vosso Filho, pedindo a Deus, imitemos o vosso Filho na pregação do Evangelho aos pobres. Então não tem jeito de fugir. A santidade passa por uma prova. A prova de que se nós estamos inteiramente em Deus ou não. Se nós o amamos acima de todas as coisas ou não. Se amamos o próximo ou não. Então nessa escola de santidade, nós seremos provados constantemente. E é na prova do dia a dia que nós iremos nos distinguir entre tantos da sociedade, não por um sinal que carregamos, não por uma roupa que vestimos, mas por aquilo que nós somos. A igreja sempre definiu isso, no que diz respeito à santidade. É algo essencial, é algo que está impregnado na vida, não é algo externo, é algo sem o qual nós não podemos viver. É o que está aqui na alma, que está na vida, que é como viveram os santos. Porque se exalavam um odor de santidade, não é porque era algo externo, era algo que vinha da alma, porque estavam impregnados do suave odor de Cristo. Esse é o odor de santidade. E é o que nós pedimos hoje, pela intercessão de São Vicente. Se a gente quer ser santo, está aqui. Uma escola de santidade apresentada só pelas orações da missa do dia. Só pelas orações. Uma escola de santidade. Se nós queremos ser santos e nos distinguir no meio, tem algo que é essência. Não é coisa externa, mas é algo que vem de dentro. Está sendo formado aqui no coração, está sendo formado na alma e que nos faz viver a verdade da santidade. Animados pelo Espírito.
E se nós não queremos isso, então a gente não tem que pedir ao Espírito essa graça. Fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que Ele amou e praticar o que ensinou. Porque o que a gente pede, Deus escuta. O Senhor escuta. A gente não quer entrar nessa linha de fogo para ser provado na santidade, para ser provado no carisma, então é só não pedir. Viva na mediocridade, no raso ali da sua vida de fé, da sua vida cristã. Mas se quer mais do que isso, então, animados pelo mesmo Espírito, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que Ele amou e praticar o que ensinou. Essa é a graça que nós precisamos. Amém? Então fique de pé, pensa nisso. Fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito. E aí você pode pensar em Santa Teresa, em São João da Cruz, naquele santo que está aí, veio à sua mente, na lista imensa daqueles que já nos precederam na vida de santidade, que já foram elevados à glória dos altares. Fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, o mesmo Espírito que habitava em Santa Teresa, o mesmo Espírito que habitava em São João da Cruz, São Vicente e todos os outros. Fazei-nos viver de acordo com o que eles viveram, amar o que eles amaram, praticar o que eles ensinaram. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, teu Filho crucificado, por amor a nós, dá-nos a graça de viver num amor verdadeiro, num amor de doação total. Dá-nos, Senhor, a graça. Nós precisamos de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, que animou a vida de São Vicente, de Santa Teresa, de São João, de Santa Teresinha, animados por Ti, ó Espírito Santo, pelo amor à verdade, pelo amor ao próximo, pelo amor à Tua Santa Igreja. Dá-nos a graça de caminhar na santidade. Coloca, Senhor, no nosso caminho mais pessoas que nos provem na graça de um carisma que o Senhor está formando no nosso coração. Coloca, Senhor, nessa linha de fogo. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Dá-nos a graça de viver na santidade. Peça essa graça ao Espírito Santo. Peça, peça. Mesmo Espírito que animou Santa Teresa, São João da Cruz, São Vicente de Paulo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Santo Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Faz-nos amar mais, Espírito Santo de Deus, amar mais a lei do Senhor Deus. Faz-nos, Espírito Santo, amar mais o nosso próximo. Oria manara canare bandara labararabas. Shia labaracana labarabalas. Ode cana labarire balabaras. Oye cana labalabalar kiriri cana labalabalas. De cana labar kiria labari alas. Ode usirima de cana lara. Nós te amamos, Senhor. Dá-nos a graça de amar cada vez mais. Amar, 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 amar. Ele
com lutas e perdas, com dores e cruz. Esse horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar. Tenho pra mim da presente vida, não tem proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar. Canta la baraia suri halabara canta la baraia suri. Hoa la bara canta la bara suri. Halamara hasuri halabaraia la suri canta. Converta-nos, 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 Jesus. Halabara canta la bara halabaraia suri. Alaha suri canta la baraias. Heria suri ala maracanda la baraha la barasuri ala baraias. Oria la suri ala hala baraias. O la bahala suri ala maraha la baraias. Halabara suri ala halabaraia la suri canta la baraha la baralas. Halabara suri ala barasuri biri ala suri. O ala marasuri biri ala barasuri biri ala candalas. Biri canda la marasuri ala barahaias. Forja no Senhor. Nos lapida, Senhor Jesus. Converta-nos, Senhor Jesus. Transforma-me, transforma-me, Senhor Jesus. O meu olhar, Jesus,
tudo que eu faço, Jesus. Ensina-me, Jesus, a amar, Jesus. Mais do que qualquer outra coisa, ensina-me a amar, Jesus. Ah, Jesus, ensina-nos. Só para te amar, Senhor. Só para te adorar. Te adorar. Dá-nos, Senhor, por esta Eucaristia a graça de nos tornarmos uma oferenda agradável aos vossos olhos, Senhor. Amém. Dá-nos, Senhor, essa graça. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.